Vocês têm a palavra da tribuna. Bom dia aos senhores desembargadores, Dr. Júlio, relator deste habeas corpus, aos serventuários, ao de Justiça, à Polícia Militar, aos demais colegas advogados que estão aqui presentes, bem como aqueles que estão na sessão por videoconferência. Excelências, aqui eu trato efetivamente de um habeas corpus e, portanto, nós não temos muito o que falar a respeito do mérito de relação ao fato. O mérito não cabe dentro de um habeas corpus. Antes, Excelência, por se tratar de uma questão realmente de questão de direito, eu gostaria de abrir um parênteses e trazer a lembrança que no dia 5 de outubro passado nós tivemos aí uma comemoração do aniversário da Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, Excelências, que é uma das mais garantistas do mundo, se não for a mais, nos traz de pronto a dignidade da pessoa humana, nos relata também, no artigo 5º, as garantias, entre elas a liberdade. Então, Excelências, o habeas corpus em si, nós não podemos estar falando aqui da prisão, do ato coator, efetivamente, mas sim do direito constitucional, direito à liberdade. Eu gostaria de trazer um relato, inclusive, que nesta data de 5 de outubro de 1988, eu com meus 14 anos residia em Brasília. Sou filho de um delegado federal que na época atuava efetivamente na divisão de repressão a entorpecentes. É claro, Excelências, que eu pouco sofri, em razão até da minha condição social, os problemas relativos com as arbitrariedades, com os abusos que a Constituição Federal veio a tentar romper. E que, embora depois de muitos anos, hoje, inclusive aqui nessa tribuna, eu consigo relatar essas experiências que nós conseguimos adquirir com a vida. E pouco mudou, Excelências, em relação a alguns critérios relativos ao nosso Código de Processo Penal, por exemplo, que ainda estabelece, muito embora suas reformas, uma contrariedade em alguns aspectos em relação à própria Constituição. E é por isso, Excelências, que, em razão a este habeas corpus, a autoridade coatora trouxe como fundamentos para a sua prisão, para a prisão do paciente, a questão relacionada à gravidade do delito, e trouxe como um exemplo a gravidade da conduta, embora ele não relatou qual seria esta conduta que realmente seria grave, que a princípio, há poucos dias houve o oferecimento da denúncia e é um crime de homicídio duplamente qualificado, e em que pese os relatos que tem no ato coator, essas menções tratam efetivamente do próprio tipo penal em que o paciente foi denunciado. E também, Excelência, em relação a um antecedente que trata de uma ação penal em andamento de uma violência doméstica. A meu ver, Excelência, nós, enquanto advogado, enquanto defesa, eu não posso prevaricar, Excelência, a ponto de não vir aqui perante Vossas Excelências e dizer que a jurisprudência ela é no sentido de que um antecedente já pode servir como fundamento de uma reiteração criminosa e, portanto, da garantia da ordem pública. É fato, Excelência, que cabe a nós, operadores do direito, insistir para que, não obstante essa possibilidade, é necessário que se faça uma análise relativa a esses fatos para que então possamos ter uma proporcionalidade em relação à aplicação das medidas cautelares, principalmente quando se fala em prisão. Nesse aspecto, Excelência, eu gostaria de dizer aqui para Vossas Excelências, não vou ser muito longo, já estou caminhando para o final, no sentido que... desculpe.
Retomando aqui, Excelência, em relação a essa questão do habeas corpus e da necessidade de uma prisão com base apenas na questão de antecedentes, é necessário uma análise mais aprofundada desses antecedentes para sim trazer o aspecto da proporcionalidade em relação à medida cautelar a ser aplicada. E nesse fato, Excelência, há apenas uma menção a um antecedente. E com isso dizer que o paciente ele tem uma possibilidade de reiteração criminosa. Não se sabe, Excelência, até pelo princípio da presunção de inocência, como se vai alegar que realmente o antecedente é um fato que ele realmente cometeu ou não cometeu, ou em que grau de violência seria este outro ato, enfim. Ou seja, apenas um antecedente está justificando isso. Mas, Excelências, é importante também, e essa defesa defende essa tese, de que mesmo havendo os pontos relativos aos requisitos da prisão preventiva, é necessário observar que a medida cautelar, a prisão preventiva é uma forma de medida cautelar extrema e, portanto, as medidas cautelares têm que ser analisadas antes da própria decretação da prisão. E é de praxe, como ocorreu nesse ato coator também, a autoridade judicial ela primeiro decidiu em relação à prisão, depois fundamentou e, por fim, em poucas linhas, trouxe o afastamento em relação às medidas cautelares. Isso tem grande importância, Excelência, numa fundamentação jurídica, porque se você primeiro, Excelência, ao analisar um fato, tiver que justificar o porquê não aplica as medidas cautelares, fica muito mais lógico dizer o porquê está ou não aplicando a medida de prisão preventiva posteriormente. Acontece que a técnica que se observa, Excelência, é primeiro prender e depois dizer por que não está deixando solto. É a mesma coisa, Excelência, a título de exemplo, eu perguntar para uma pessoa que quer matar alguém, uma pessoa fala, eu quero matar aquele fulano, eu perguntar para ele e falar assim, me explique, me diga alguns motivos pelos quais você não deveria matar essa pessoa. Ele vai justificar os motivos pelos quais ele não vai matar aquela pessoa e ele vai pensar, será que realmente eu deveria matar essa pessoa? Ao ponto que se ele já tiver matado, eu perguntar, por que o senhor matou essa pessoa? Ele vai justificar por que ele matou essa pessoa. Essa inversão, Excelência, da aplicação do artigo 282, parágrafo 6º, ela traz uma fragilidade em relação à fundamentação da decisão de prisão preventiva e, com isso, uma desproporcionalidade em relação à necessidade da prisão desse paciente. O paciente, embora o crime seja grave, é um crime de homicídio, ele apresentou no inquérito policial, se apresentou na polícia, apresentou documentação de endereço, apresentou todas as condições para estar respondendo à ação penal. Tanto que nenhum desses fatos foi motivo para a sua prisão preventiva. A sua prisão preventiva está sendo em relação à gravidade do crime e o antecedente. Por isso, Excelências, a defesa pugna vossas excelências pelo deferimento desta ordem, em razão da falta de proporcionalidade, em questão também da própria falta de fundamentação em relação a alguns pontos. Fala da gravidade da conduta, mas não aponta as provas. Aonde está isso? Qual seria a gravidade realmente da conduta que efetivamente justificaria essa prisão? Há sim a gravidade do crime, mas isso, a jurisprudência já é pacífica, no sentido que a gravidade do crime não é suficiente. Portanto, Excelência, por fim, Vossas Excelências certamente já tiveram análise em relação ao habeas corpus e aos fundamentos ali apresentados. O pedido é de deferimento da ordem de habeas corpus para que o acusado, o paciente, possa responder esse processo penal em liberdade, porque a forma como está
decretada a sua prisão preventiva, o ato coator demonstra nada mais, excelência, do que uma antecipação de pena em virtude de apontamentos, a nosso ver, com todo o respeito à autoridade coatora, rasos. Agradeço a atenção e essa seria a palavra da defesa para este momento. Muito obrigado, doutor Marcelo, pela forma inteligente e objetiva.